nós não dimensionamos o que o Senhor é capaz de fazer quando Ele encontra um coração disposto e disponível. E a gente, por não dimensionar, irmãos, a gente fica preso a atividades. Nós estamos aqui numa tarde maravilhosa. Vamos buscar o Senhor, vamos adorar junto, vamos ter comunhão, vamos dar risada, vamos conversar. Mas é uma tarde de alinhamento para que a gente possa caminhar em favor do propósito que Ele estabeleceu antes mesmo de eu ter forma. O Senhor preparou esse dia para você estar aqui. Você não está aqui porque você não tem outra obrigação. Você não está aqui porque se você não for, o seu pastor vai brigar com você. O que o pastor Rogério, o pastor Ala vai pensar? O que o pastor Rodrigo, o pastor Lucas vai achar de mim? Não, você está aqui porque o Espírito te atraiu. Foi o Senhor que te trouxe. Tudo convergiu para este lugar, porque o Senhor quer ajustar o nosso coração, quer falar com a gente. E eu quero falar com vocês, irmãos, de uma diferença que existe entre atividades e movimento. A igreja facilmente pode ser cheia de atividades e não se movimentar. O Senhor nos chamou para se mover. O Senhor nos chamou para avançar, para andar, para fazer com que as coisas aconteçam. Tem uma palavra fala lá em Gênesis, do movimento da Trindade, de quando a Trindade se manifestou. Tem um princípio teológico de estudo, que é o princípio da primeira menção, que diz que a primeira vez que aquela palavra, aquele texto foi mencionado, ele dá sentido para as outras vezes que essa palavra aparece ao longo da Bíblia. Então nós podemos tirar como parâmetro para analisar, para identificar a intenção dessa palavra ao longo dos outros textos. E a palavra fala em Gênesis 1, a primeira menção do Espírito de Deus. Em Gênesis 1, ele estava fazendo algo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Tinha um movimento. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Uma das funções do Espírito Santo no seu interior é fazer com que você avance, é fazer com que você se mova, é fazer com que você ande. Se você for enxergar ao longo da Bíblia, muitas vezes o Senhor vai citando uma movimentação do povo. Ele não pede para que o povo faça reuniões, atividades, não. Ele pede que o povo se mova. Ele chega para Abraão em determinado momento e fala assim, ó, sai da sua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai. Vai para onde, irmãos? Para uma terra que eu te mostrarei. Para uma terra onde você vai cumprir um propósito. Para uma terra onde você vai fazer algo. Então o movimento é para nos garantir, irmãos, que a gente cumpra propósito. O Espírito está aí dentro de você para te garantir que você avance em rumo ao propósito. E eu quero nessa tarde, irmãos, te provocar. E não é te provocar de uma maneira negativa. É falar algo em pró da sua vocação. É provocação. Provocar em favor daquilo que Deus te chamou. Porque talvez, irmãos, você esteja aqui, e como o vídeo que nós vimos aqui no começo, na abertura, talvez a sua rotina, o seu cotidiano, a sua rotina corrida, pode te mostrar que tudo está parado. Mas o que você precisa, é como nós vimos no vídeo, talvez é enxergar a vida não de baixo, mas de uma perspectiva do alto. Enxergar a vida do céu para a terra. Nós precisamos parar de nos posicionar como pessoas naturais e ir em favor da vocação que o Senhor nos chamou. E o Senhor nos chamou para uma vocação, irmãos: revelar o Pai. Não tem jeito. Jesus, ele veio com uma obra plena, estabelecida, que era uma obra de cruz, mas ele fala também que ele veio revelar o Pai. E essa é a mesma função que ele deixou para nós. Nós temos essa intenção na terra, revelar o Pai, irmãos, revelar ao Senhor. Então, como jovens radicais, nós precisamos sair de um lugar de
desse ponto onde nós estamos paralisados. E precisamos ir intencionalmente revelar o Pai. Conversava com o pastor Lucas, ele me convidou para estar junto lá no encontro, né? E eu tenho certeza que vai ser um encontro poderoso. E vai ficar pequeno aquele lugar, realmente. Vão ser mais de 100 jovens. Mais de 100 jovens tendo um encontro com o Pai. Mas é porque, irmãos, para que o nome da Gávea Paulistana seja exaltado, para que o pastor Lucas tenha o nome reconhecido, não. Isso é um coração que tem a intenção de revelar o Pai, de mostrar o Pai. A Bíblia nos deixa claro isso, irmãos. A criação aguarda com ardente expectativa. Eu sei que talvez para os jovens aqui de Santo André, eles possam falar assim, mas de novo essa conversa, pastor. Mas é porque isso faz muito sentido no meu coração, irmãos. O que é uma ardente expectativa? O que é algo que você deseja de uma forma ardente? O pastor Rogério já deu muitas vezes esse exemplo da história dele, do jipão. Ele tinha uma ardente expectativa de ganhar um carrinho, ganhar um jipão. E essa ardente expectativa fez até com que ele tivesse febre, ficasse doente. Eu tenho certeza que essa história, talvez não com o jipão, já se repetiu com vocês em algum momento. Eu tenho certeza que algum aqui já ficou doente porque desejava ardentemente algo. E a Bíblia fala que a criação aguarda com essa expectativa de dor, de ardência, de limites rompidos, que um filho de Deus se manifeste, que eu e você faça algo. Eles estão buscando em vários outros deuses aquilo que nós sabemos que eles precisam, o Pai. E aí eles vão buscar em outros deuses, seja nos vícios, seja em religiões, mas no fundo, o que eles estão procurando é um só Deus. Só que eles procuram no lugar errado. Todavia, a palavra também nos ensina que há um só Deus e Pai de todos. Há um só Deus. Pastor, então por que eles estão procurando no lugar errado? Porque um filho de Deus não se manifestou para eles ainda. Eles pensam que são órfãos. Nós conhecemos o Pai. Nosso papel é levar a eles a conhecer o Pai, revelar o Pai. Falar, irmão, você não é órfão. Você tem família, você tem pai, e um pai que te ama. É um movimento, é uma ação de ir, é intencional, irmãos. Nós também vamos ter um encontro aqui, e nós temos que intencionalmente ir. Nós temos que bater, temos que sair para fazer evangelismo, temos que convidar. Ah, pastor, mas o que vão achar de mim? Não importa, é intencional. Quando você olha para Jesus, sua reputação fica em segundo plano. O que pensam de você perde valor. Então isso te dá ousadia, limitação para ir, sem se ofender, sem achar que vão pensar de você, que você é careta, que você é isso, você é aquilo, não importa mais. O que importa agora é suprir essa ardente expectativa. É um movimento sempre. Abraão recebeu esse convite para se movimentar e ir. E quando ele foi, ele recebeu tudo que ele precisava. Os discípulos receberam o Espírito e resolveram não ir, permanecer. A palavra deixou bem claro. Jesus, antes de ser levado aos céus, ele disse aos discípulos: permanecer em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. E soprou sobre eles o Espírito. O Espírito é o que garante o movimento, lembra? Não é o Espírito que garantiu o movimento, não é o Espírito que se movia sobre a face do abismo, mas a Bíblia fala que eles resolveram não ir. Jesus falou: vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas por toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Mas eles não foram, irmãos. Mas olha o que diz lá em Atos, capítulo 8. Vou ler aqui com vocês para a gente acompanhar. Atos 8:1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição
começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Olha só, irmãos, veio uma grande perseguição. Era para eles irem, eles tinham que sair. O Senhor deu a ordem, veio perseguição. Aí você vai falar assim: pastor, você está falando então que se a gente não se mover vai vir perseguição? Irmãos, perseguição aqui você pode olhar com um olhar ruim, mas eu quero que você olhe com o plano do alto, com a perspectiva do céu. A perseguição forçou eles irem, forçou eles saírem. Para onde? Para um lugar que Deus tinha estabelecido desde o começo. Agora o detalhe é que você não precisa esperar a perseguição. Você pode ouvir, irmãos. Você pode ouvir. Olha só, o texto continua dizendo, né? Alguns homens devotos vieram com grande tristeza sepultar Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens, mulheres, lançava-os na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas obras. Então a dispersão, a perseguição, impulsionou eles irem a cumprir o propósito. Verso 5. Filipe foi para onde, irmãos? Para a cidade de Samaria. Aonde que Jesus tinha falado para eles? Falou: ó, vocês serão minhas testemunhas por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não foram perseguidos por maldade do nosso Pai. Eles foram impulsionados aí um propósito. Nós precisamos ouvir. Se você ouvir no seu coração nessa tarde, não endureça seu coração. Nós precisamos intencionalmente ir, salvar, ganhar as vidas, apresentar o Pai, porque a obra completa está nisso. É muito bom você receber coisas, é muito bom você ter filhos espirituais, mas essa ainda não é a obra completa. Nós precisamos manter o processo ativo. Jeremias passou por isso, irmãos. Jeremias, um profeta que a Bíblia fala que é um profeta chorão, né? Tanto que o livro se chama Lamentações de Jeremias. Em determinado momento, lá em Jeremias 18, a palavra fala que veio a palavra do Senhor sobre Jeremias e fez ele descer até a casa do oleiro. E ali ele recebe uma profecia, uma promessa para Jerusalém. Olha, eu não posso fazer isso, não posso quebrar o vaso e refazer como esse oleiro está fazendo. O pai deu uma promessa para Jeremias. A Bíblia fala que Jeremias ia até a porta do templo profetizar. E ele profetizava, irmãos, na porta do templo, contra a igreja. Porque ele não estava falando para ímpio, ele estava falando para crente. Porque ele estava na porta do templo, pastor Rodrigo. O povo ia para adorar. E aí Jeremias profetizava: olha, vocês precisam mudar. Vocês precisam de mudança. Vocês precisam converter o teu coração. Vocês precisam mudar a forma como vocês estão sendo igreja. Porque qual que era a expectativa do povo? Só ir prestar adoração para garantir o lugar individual. Para garantir o favor pessoal. Só que não foi para isso que Jesus nos converteu, irmãos. Jesus não nos chamou apenas para me garantir um lugar no céu. Ele me chamou para me transformar em ser. É o humano ser. É o humano diferente. É o ser de uma forma humana. Só que não é o ser de uma maneira natural. É ser humano como Ele projetou. Ele nos colocou a eternidade dentro do nosso coração, irmãos. Foi Ele que colocou. A Bíblia deixa isso bem claro. Você está aqui porque Ele colocou o desejo de estar aqui. Você está aqui adorando, servindo, porque Ele inseriu em você esse desejo. O anseio pela eternidade está em nós. Só que o eterno já começou. O eterno é agora. Você não precisa esperar a morte do corpo físico, porque a morte não nos atinge mais. É um dia só, e é o dia que se chama hoje. Nós vamos viver um dia só, eternamente. E o dia é hoje, começou agora, irmãos. Eu não preciso esperar a eternidade para viver. Jeremias profetizou isso contra a igreja.
Vocês precisam mudar. Vocês precisam ter uma vida ativa como corpo. Só que a Bíblia fala que o povo era perverso. E o povo não tinha se arrependido. Aí no capítulo 20, no verso 7, olha o que Jeremias fala para Deus. Olha só a oração de Jeremias ao Senhor. Ó Senhor, Tu me constrangeste e eu me deixei constranger. É mais forte que eu e prevaleceste. Ó, muda de versão, coloca na NVI, por favor. Deixa eu ver se é NVI ou RA. Só um minutinho, para você ver. Para você ver a seriedade do que Jeremias falou para o Senhor. Jeremias 20, verso 7, eu acho que é na RA, Davi. Vamos nessa daqui. Persuadiste-me, ó Senhor, persuadido foi, e persuadido fiquei. Ou seja, ele está falando assim, ó, o Senhor me forçou a fazer algo que eu não queria. O Senhor me persuadiu. O Senhor me enganou. O Senhor me iludiu. Tem coragem de falar isso para Deus? Jeremias, ele falou assim: Deus, o Senhor me enganou. O Senhor mentiu para mim. Quando? Quando falou que a minha vida podia ter sentido. Quando falou que a minha vida podia resultar em algo. O Senhor foi mais forte que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio. As pessoas zombam de mim. Todo dia. Cada um deles zomba de mim. Verso 8. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar. Violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio. E ludíbrio todo dia. Está falando assim, olha. O Senhor falou que a minha vida ia ter sentido. Que a minha vida era salvar os meus irmãos. Era falar do Senhor para os meus irmãos. Era ir à porta do templo e ensinar os meus irmãos. Mas o Senhor mentiu para mim. Essa vida não faz sentido. Ele chega a falar assim: olha, maldito é o dia em que saí da madre, que eu nasci. Ele põe Deus contra a parede. E Deus não fala nada. Deus não repreende ele, não fala nada. Porque um plano de Deus jamais se frustrou. Agora, se você caminhar comigo para o capítulo 29. Jeremias 29. Aí o Senhor responde a Jeremias. Jeremias 29, verso 5. O povo estava preso na Babilônia já. Porque eles tinham desobedecido às profecias de Jeremias. Mas aí o Senhor responde a Jeremias numa carta. Ele fala, ó, envia carta ao povo que está preso na Babilônia, com as instruções do que eles devem fazer. Eles saíram de Jerusalém e foram para uma terra inimiga, Babilônia. Porque a Babilônia, irmãos, ela não te impede, ela te prepara. E aí o Senhor fala para ele, escrevendo essa carta, ao povo que estava no exílio, ao povo que estava preso na Babilônia. O que eles tinham que fazer? Edificar casas, habitar nelas, plantar pomares, coma do seu fruto, tomar esposas e gerar filhos e filhas, tomar esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Na versão que a gente estava lendo na NVI, o Senhor fala assim para Jeremias: instrui o povo a construir jardins. Instrui um povo a ir para um lugar, a construir jardins, comer do fruto que é gerado nesse jardim.
Mas ele fala também, fala assim, ó, o lugar onde vocês estão, busque a paz desse lugar. Busque a prosperidade deste lugar, porque a alegria de vocês depende da paz dessa cidade. Irmãos, nós só vamos ser porque o Senhor colocou em nós a eternidade, porque Ele colocou a natureza dEle em nós. A paz só vai ser completa quando Santo André se dobrar a Jesus, quando o paulistano ser tomado pela glória, quando o Guacuri ser tomado pela glória de Deus. Não importa qual lugar que você está plantado, busque a paz e a prosperidade dessa cidade. Busque a paz, porque ela depende, a tua alegria completa depende disso. O Senhor dá uma instrução primeiro. Como que essa prosperidade vem? Construa jardins, irmão. Jardim fala do lugar de intimidade com Deus. O Senhor procurava Adão no meio do jardim. Jardim fala do lugar de intimidade. Eu não sei aonde é o teu jardim. Eu já falei, o meu jardim é na minha cozinha. Eu ando naquele corredor que só dá para dar 3 passos. Meu jardim é bem curtinho, irmãos. Mas eu como do fruto ali. Eu como do fruto. Eu me alimento, eu busco a paz da cidade ali. Porque a minha alegria só é completa neste lugar. Construa jardins, irmãos, para você ouvir aonde é o caminho que você tem que seguir. Construa jardim para que você se alimente dele. Jardim é importante demais na vida do jovem. É no jardim que a gente troca as nossas ansiedades. É no jardim que a gente escuta de Deus e traz paz para o coração. Não à toa, quando as mulheres foram buscar Jesus entre os mortos, chegaram na porta do túmulo, quem que estava lá? Jesus. E elas não reconheceram, mas a Bíblia fala o quê? Que elas haviam confundido ele com o jardineiro. Porque é no jardim que nós vamos encontrar Jesus, irmãos. É no nosso lugar de intimidade que Ele vai fluir com direção. É no nosso lugar de intimidade que Ele vai falar. Nós não somos conduzidos pelo que o mundo diz, irmãos. Você não pode ser um jovem conduzido por qualquer vento de doutrina. Você tem um legado. Você tem uma história. Nós somos radicais por um motivo. Não é uma bandeira, irmãos, não é um nome bonito. É um legado espiritual que a gente carrega. É um legado de jardim. De horas e horas dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos amigos, orando, ouvindo direção. Construa jardins, irmãos. Construa o seu lugar de oração. Construa para que você não fique preso a atividades, mas para que você se mova. Aí, irmãos, nós não vamos ficar presos. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu preciso fazer uma conferência, eu preciso fazer um open house, eu preciso fazer isso. Nós vamos ter, irmãos, vários eventos. Mas o intuito não é atividade, é nos mover, irmãos. É nos fazer andar, é nos tirar do lugar que nos paralisou. É levar o perdido a conhecer esse Cristo. É apresentar para ele o jardineiro. É dar do fruto. É continuar um legado, uma história. Não é o que você faz, irmãos. Não é o que você entende, é o quanto você conhece. E você só vai conhecer no seu jardim. Você só vai ouvir a direção no seu jardim. Você só vai encontrar o caminho no seu jardim. É no seu jardim que você vai ouvir: sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostro. Sai do seu lugar que te paralisou e anda. É no seu jardim que você vai ouvir: diga ao povo que marche. Diga ao povo que se movimente. É só no seu jardim, irmãos. João capítulo 14. João 14, verso 1. Nós já estamos caminhando para o fim, irmãos. Nós vamos orar um pouco. Olha só, irmãos. Jesus, Ele está falando aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha só, irmãos. São muitas casas? Não são muitas casas. É uma casa só.
é uma casa só. É a casa do meu Pai. Ele está falando, na casa do meu Pai tem muitos quartos. É uma casa só, com muitos quartos. Quando orares, entra no teu quarto. Mas não é no teu quarto que você fecha lá na sua casa, no seu cubículo que você dorme, acorda, não. Quando orares, entra no teu quarto, na casa do teu Pai. E aí você vai sair do teu quarto, na casa do teu Pai, não como quem vem da rua, mas como quem faz parte da família, e escuta os planos da família. É na casa do teu Pai, quando você sai lá da sua casa, do seu quarto, que você escuta as decisões que a família vai tomar. Qual o caminho que nós vamos seguir? Qual é o almoço que vamos fazer? Qual é a viagem que estamos planejando? É isso aqui, irmãos. Jesus está falando assim, olha, entra na casa do teu Pai, lá no teu quarto, escuta os meus pensamentos, escuta os meus desejos para você. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos prepararei lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Guarda essa frase, irmãos, Jesus deixou bem claro. Eu vos receberei para mim. Para que, onde eu estou, estejam vós também. E vós sabeis o caminho. Vocês já sabem o caminho. Agora olha só, se você caminhar, irmãos, olha o que diz no verso 5, continua aí. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos. Sabe o que Tomé queria? Jesus ele falou assim, você já conhece, mesmo você não sabendo, mesmo você não entendendo, mesmo não fazendo sentido, você já conhece. Você já conhece. E aí Tomé fala assim, não, mas eu quero entender. Você está falando que eu conheço, mas eu não sei. Quem quer ter o controle, irmãos, ele quer entender. Quem quer estar na frente, estar no controle, busca o entendimento. Mas quem está disponível, entregue a cumprir aquilo que o Senhor espera, ele não precisa entender nada, ele só precisa conhecer. Ele falou assim, ó, Senhor, não sabemos, eu não entendo, eu não tenho a sabedoria para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe, verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você só precisa saber para onde vai, sabe como? Esteja comigo. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Pega na minha mão e vamos. Pega na minha mão e anda comigo. Eu vou te levar para um caminho. É um movimento garantido, é o Senhor querendo te levar. Ele sempre vai desejar te levar. Ele é o caminho. E Ele vai te levar para Ele mesmo. Porque a bênção completa, eu postei até essa semana, irmãos. A plenitude da bênção não é você gerar filhos. A plenitude da bênção é você garantir o processo. Jesus ele veio como o único filho. Aprendeu a ser pai. Porque ele fala para os discípulos, como vocês podem dizer que não conhecem o Pai? Quem olha para mim, vê o Pai. Então Jesus falou assim, ó, se você olhar para mim, você está vendo o meu Pai. E não é de aspecto físico, é de caráter, de ações, de expressão de amor. Então todo mundo que olhava para Jesus, via Ele e via o Pai, porque via em Cristo as atitudes, os sentimentos, o posicionamento do Pai. Então Jesus cumpriu todo o processo para que ele aprendesse a ser pai e pudesse receber uma multidão de filhos, porque ele deixou bem claro, eu vos receberei para mim. Mas a bênção completa, irmãos, louvor pode subir para que a gente possa orar. A bênção completa está não em você receber coisas, nem em você somente gerar filhos. A bênção completa está em você garantir que o processo permaneça, o processo continue, porque se Jesus não voltar, irmãos, nós queremos ter muitos filhos, mas se Jesus não voltar, nós queremos também ter muitos pais. Nós precisamos de pais, irmãos, porque
É bênção gerar um filho, mas processo garantido é quando você faz desse filho um pai. Salmos 128. Salmo 128, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda, que se move, que caminha nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Então a bênção veio sobre o homem que teme ao Senhor, para que ele veja a prosperidade da sua casa, da sua cidade. Mas ele fala assim, para que você veja os filhos dos teus filhos. Bênção completa. Não é só ver os filhos, mas os filhos dos teus filhos. Então ele encerra o texto salmista dizendo: e a paz seja em Israel, a paz seja sobre a cidade, a paz toma por completo, porque a bênção plena é garantir o processo, é se mover, irmãos, é se movimentar, para que você veja filhos, mas também veja os filhos dos teus filhos. A palavra do Senhor fala, irmãos, que a multidão está lá fora, como ovelhas que não tem pastor. Vou te falar, isso aqui não é reunião de jovem, irmãos. Isso aqui não é reunião de ovelha também. Isso aqui é reunião de pastor, irmãos. Isso aqui é reunião de pastor. As ovelhas estão lá fora, como ovelhas, a multidão está lá fora como ovelhas que não tem pastor. Nós estamos aqui reunidos, porque nós somos pastores para essas ovelhas. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar, irmãos. Irmãos, não faz sentido nenhum ser igreja. Não faz sentido nenhum estar aqui separado, adorando, buscando ao Senhor, se eu não oferecer para os meus irmãos lá fora esse Cristo, esse caminho que leva ao Pai. Eu quero ver os meus filhos, mas eu quero ver os filhos dos meus filhos, e isso é plenitude, isso é vida completa. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero que você feche seus olhos, irmãos. E talvez em algum momento você se encontrou parado, paralisado. O Senhor, Ele não quer que você viva de atividades, Ele quer garantir que você se mova, Ele quer garantir que você avance, Ele quer garantir que você ande. Nós como jovens, Santo André, supervisão do pastor Rogério, nós vamos nos mover. Eu rejeito estar parado, estático. Eu rejeito uma vida onde eu não avance. Eu rejeito não ofertar aos meus irmãos aquilo que me atraiu, o Pai.